Olá, bem-vindos ao Olhar Digital Plus, programa especial sobre uma das fronteiras da tecnologia. Você já ouviu falar de computação cognitiva? Como o nome já sugere, estamos presenciando o nascimento dos primeiros sistemas capazes de aprender. Por enquanto, eles dependem dos seres humanos para ensiná-los. São computadores complexos, que evoluem à medida que recebem mais conhecimento. Eles já estão em uso em algumas atividades ao redor do mundo e em breve vão começar a ser notados no nosso dia a dia. Hoje você vai conhecer mais detalhes dessa tendência. Antes, confira os outros destaques de hoje. Gente que perde a noção do tempo assistindo a séries por meio dos mecanismos de streaming. O comportamento já foi até batizado em inglês de binge watching. Gente que também perde a noção do tempo no smartphone. Preparamos algumas dicas para ajudar a tornar o seu dia a dia mais produtivo, dosando o uso do seu principal companheiro digital. E gente que dá voz aos smartphones. Usar o celular sem as mãos, apenas por comando de voz, está cada vez mais comum. Siri, Cortana e Google Now. Conheça mais detalhes dos assistentes pessoais digitais. O Olhar Digital Plus está começando. Talvez você já tenha passado pela experiência. Começa a assistir uma série por algum mecanismo de streaming e simplesmente não consegue mais sair da frente da TV. Quando você vai ver, já se passaram horas e horas. A tendência é tão forte que já ganhou o nome de batismo nos Estados Unidos: binge watching. A Natana já perdeu as contas de quantas séries inteiras assistiu. No último ano, ela acompanhou pelo menos 8 e atualmente assiste 4 ao mesmo tempo. E aí eu pego do começo e faço aquele binge watching, né? Vou assistindo sem parar. A Cristiane faz parte do mesmo clube, já assistiu mais de 20 séries e atualmente acompanha 7 diariamente. Ela até arriscou um cálculo aproximado para ver quantas horas já ficou em frente à telinha. As que eu lembrei, tudo dava 116 dias e umas 12 horas por alto. Mas olha, eu devo ter assistido muito mais que 20 séries. Assim. O que chama a atenção é que as duas não estão sozinhas neste barco, ou melhor, neste sofá. Com a popularização dos serviços de streaming, assistir a uma verdadeira maratona de capítulos é uma coisa bastante normal que já faz parte do dia a dia de muita gente. Nos Estados Unidos, o hábito tem até nome: binge watching. Se antes era preciso esperar uma semana para um novo episódio, com as séries completas disponíveis nos serviços de streaming, é possível assistir uma temporada inteira sob demanda. E muitas vezes é isso mesmo que elas fazem de uma só vez. Eu assisti 8 em um dia só, de uma vez, ou seja, assisti 8 horas seguidas da mesma série, né? E a outra que foi o marco, assim, que eu fiquei muito tempo, porque eu não conseguia... Eu conseguia fazer as minhas outras coisas, mas eu tava muito ansiosa para assistir. É mesmo Breaking Bad. Tinha dias que eu ficava em casa o fim de semana inteiro assistindo uma série. Isso aconteceu com o Breaking Bad. Eu chegava na sexta-feira, assistia 4, 5, ia dormir 3 horas da manhã. As duas garantem que nunca deixaram de fazer nada importante para ficar em casa assistindo séries. O hábito parece inofensivo, mas uma pesquisa recente da Universidade do Texas dá conta de que o binge watching pode mascarar sintomas de solidão e até depressão. O estudo conclui que quanto mais solitária e deprimida a pessoa, maior é a chance dela embarcar em uma maratona em frente à TV. Olha, não sei se viciada, mas eu sei que faz parte da minha vida muito, assim, é muito
representa muita coisa no meu tempo, por exemplo. Eu sei que se eu tô escrevendo alguma coisa, fazendo algum trabalho da pós ou coisas do gênero, assim que eu terminar, eu vou assistir uma série. Pode ser um vício, mas não chega a atrapalhar em nada. Por outro lado, a pesquisa é um tanto inconclusiva. O binge watching só seria mesmo um problema se a pessoa não conseguisse sair da frente da TV, mesmo sabendo que tem outras coisas para fazer. Ou ainda, se deixasse muita coisa de lado exclusivamente para assistir a séries. Pelo menos com essas duas moças aqui, não parece que seja esse o caso. Uma função que colabora bastante para esse aprisionamento em frente à tela é o autoplay. Assim que um episódio termina, há uma breve pausa de apenas 15 segundos e pronto, já outro capítulo começa automaticamente. Nesse caso, é preciso ter mesmo muito autocontrole e saber a hora de desligar a TV. Então tem que colocar um limite, mesmo que doa às vezes no coração, coloca um limite para parar, ó, aqui é o limite, não dá mais. E você, se encaixa nesse perfil? Será que as séries se tornaram um problema na sua vida ou está bem longe disso? Para quem tiver curiosidade, nesse site é possível calcular o tempo que você já passou em frente à TV ou computador assistindo seriados. Basta digitar o nome da série, quantas temporadas assistiu e ir somando. Cuidado para não se assustar no final, hein? Ou melhor, assuste-se mesmo se você estiver deixando outras tarefas de lado por conta do binge watching. Estabelecidos os limites, cá entre nós, esse é um jeito bem bacana de assistir TV, né? Daqui a pouco você vai conhecer a nova era da computação que está nascendo. Os sistemas cognitivos começam a ganhar força e se espalham em diferentes aplicações ao redor do mundo. Saiba o que vem por aí. E já depois do intervalo tem as nossas dicas para você aproveitar melhor o tempo que passa em frente ao smartphone. Acredite, pode fazer uma boa diferença na sua semana. O Olhar Digital Plus volta já. Que muita gente passa horas na frente do smartphone não é novidade. Os celulares inteligentes mudaram o modo como vivemos, mas nem sempre o uso que fazemos deles é o mais produtivo possível. Veja agora como usar melhor o tempo que você gasta com o seu companheiro digital. No Brasil, quase 40 milhões de pessoas já são usuárias de smartphone. Em números, o país é o primeiro da América Latina e o sexto do mundo com mais usuários de telefones inteligentes, ficando atrás apenas de China, Estados Unidos, Índia, Japão e Rússia. E a perspectiva é de que esse número se aproxime dos 72 milhões nos próximos 3 anos. No mundo, são mais de 1 bilhão e 600 milhões de pessoas usando smartphones. A tendência é irreversível, mas o problema é que, ao que tudo indica, estamos gastando tempo demais nos nossos smartphones e deixando coisas mais importantes em segundo plano. Eu passo, acho que quase metade do meu dia no celular. Em um estudo feito recentemente no Reino Unido, 62% dos entrevistados disseram odiar o quanto de tempo gastam em seus telefones diariamente. A maioria, 31%, afirmou usar o smartphone por cerca de 5 horas por dia. Mas tem gente que gasta muito mais do que isso em frente à telinha. Perde muito tempo, principalmente com os jogos, né? Tem os jogos, redes sociais que é um tempo que você não aproveita. Uma pesquisa da Universidade de Derby, também no Reino Unido, sobre vício em tecnologia, afirma que quanto mais a pessoa usa o smartphone, maior é o risco dela se tornar dependente do dispositivo. A avaliação desse uso exagerado tem diversos pontos de vista, mas a maioria só aponta prejuízos para o usuário viciado. Quando a pessoa começa a deixar de fazer outras coisas unicamente por estar no celular, o problema é evidente e requer ajuda.
Mais do que isso, um dos principais receios é de que a sociedade, aos poucos, perca sua capacidade de interação com seres humanos na vida real e até esqueça os prazeres do contato face a face. E chega aquele ponto de sair para jantar e ficar os dois mexendo no celular em algum momento. A gente sempre cai nessa, né? Agora, para quem quiser se libertar ou não ser mais um refém do smartphone, algumas práticas interessantes podem ser incluídas no seu dia a dia para desacelerar esse uso desenfreado. Você quer saber como? Sai do celular, um cobrar o outro e a gente não ficar tão... Peraí, só um minutinho. Não ficar tão viciado. Preste atenção. A primeira dica para evitar essa ânsia ao imediatismo é desligar as notificações do seu aparelho. Você pode, por exemplo, estipular intervalos de tempo para checar novas mensagens e ir aumentando esse tempo gradativamente. A gente tenta, mas não consegue, viu? Outra sugestão é não levar mais o telefone para o quarto e, por que não, comprar um despertador tradicional. A princípio, não usar para te acordar de manhã, porque isso já vai fazer com que você olhe aquilo e entre nas suas redes sociais e, de repente, se atrase para o seu emprego, ou deixe de tomar banho, ou deixe de tomar um café, porque, de repente, você está ali, aquilo te acordou e você já foi chamado, então, logo de manhã cedo para a tecnologia. Procure também estabelecer momentos 100% offline. Isso mesmo, nada de celular, smartphone desligado e todo o foco em qualquer outra atividade ou pessoa ao seu redor. Por último, se tiver coragem, descubra quanto tempo exatamente você está gastando no seu smartphone diariamente. Alguns aplicativos interessantes monitoram o uso do aparelho e informam quantas horas do dia você está perdendo olhando para uma tela. Esses aplicativos permitem que você defina alertas para lembrá-lo quando estiver passando do limite. Acho que eu tenho medo de ver quantas horas e descobrir quanto tempo eu perco aqui, mas... Ninguém aqui está dizendo para a gente abandonar os smartphones. A ideia é simplesmente reduzir um pouco o uso quando for oportuno e dar atenção para outras atividades, outras pessoas. Não é difícil. Além dessas dicas, com educação e consciência, qualquer um pode descobrir a magia dos momentos offline, nem que eles sejam curtos. No começo, muita gente pode sofrer de ansiedade, mas isso passa, pode acreditar. E se você ficou interessado no desafio, confira aplicativos que monitoram seu uso do smartphone. Os links estão logo abaixo da janela desse vídeo no olhardigital.com.br. Vai encarar? Depois do intervalo, tem a nova fronteira da tecnologia. A computação cognitiva já chegou e começa a ganhar o mundo. Seus usos vão desde o tratamento do câncer até receitas culinárias. E tem também os assistentes pessoais digitais. Siri, Google Now e Cortana estão entrando definitivamente na vida de todo mundo. O Olhar Digital Plus volta já. A Siri, assistente pessoal digital da Apple, finalmente fala português. O Google Now já havia aprendido nosso idioma há tempos. A Cortana da Microsoft ainda não. De qualquer modo, o uso de comandos de voz para interagir com os smartphones vem crescendo. Confira agora os detalhes de cada sistema. Usar fones de ouvidos para chamadas de voz é cada vez mais comum. Ainda assim, conversar com o celular ainda causa certa estranheza. Eu acho que o pessoal acha que eu sou um pouquinho louca, né? Porque eu falo e todo mundo fica olhando pra minha cara, tipo, com quem você está falando? Comandar os smartphones usando apenas a voz está sendo muito comum no dia a dia de muita gente. O Caio e a Tatiane já usam a função em seus dispositivos há algum tempo
E eles não estão sozinhos, não. Uma pesquisa realizada recentemente em 17 países, no Brasil inclusive, afirma que 35% dos consumidores já buscam celulares que possibilitem fazer chamadas e enviar mensagens sem o uso das mãos. O comando de voz está disponível em aparelhos com as 3 principais plataformas móveis: Android, iOS e o Windows Phone. O Google Now, presente em dispositivos Android, foi o primeiro a entender português. Recentemente, a Apple finalmente incluiu o português também no Siri, o sistema de voz dos iPhones e iPads. O Windows Phone também traz a função por meio do Microsoft Cortana, mas ele ainda não entende o nosso idioma. Integrados com serviços online, como Wikipedia, Twitter e diferentes mecanismos de buscas, os softwares são capazes de efetuar buscas na internet, permitir que seu dono dite mensagens de texto ou e-mail, abra aplicativos específicos, consulte a meteorologia, faça contas na calculadora do aparelho e até encontre o melhor caminho através do GPS. Ok, Google Now. Navegar para casa. Navegando para casa. Quem usa os sistemas afirma que o melhor uso ainda é dentro do carro, dirigindo. Com o comando de voz é possível se manter conectado sem tirar as mãos do volante. Antes eu dirigia, parava no farol, ia lá, ia responder uma mensagem, ia ver quem me ligou, ou na hora de colocar uma música, trocar uma música, tá dirigindo, tem que mudar a música. Agora não, agora eu tô dirigindo, eu dou comando de voz para ele toca a música, ele acessa o YouTube, manda uma mensagem. Se eu precisar ligar para alguém, eu ligo sem ter que digitar no celular, eu só dou o nome da pessoa em comando de voz, ele liga para a pessoa, receber ligação também. E agora eu presto atenção no trânsito e também consigo tá conectado, falando no celular, mandando mensagem, ouvindo música, mesmo dirigindo, sem encostar no celular. A Tatiane já conversava com a Siri em inglês, mas agora fala em português com a assistente do seu iPhone. Para ela, o uso principal também é no carro. Mas em casa, o comando de voz da Apple facilitou também a vida do irmão pequeno. Meu irmãozinho, ele não sabe digitar, né? Então, toda vez que ele pede alguma coisa no YouTube, eu tenho que ficar digitando. E com a Siri, ele já pede. Por favor, YouTube Chaves. Então ele já entra no YouTube, já coloca no Chaves ou no Power Rangers as coisas que ele mais gosta para poder assistir. E eu não tenho que ficar digitando, para tudo que eu tenho que fazer por causa dele. Praticamente amigo íntimo do Google Now, o Caio avisa seu smartphone com um simples boa noite, que está indo dormir para não ser mais perturbado e para que possa descansar tranquilo. Quando acorda, a primeira coisa a fazer é dar também bom dia ao seu companheiro digital. Ao acordar, eu dou bom dia para ele já sai do mudo, e aí eu pergunto para ele se ele tem alguma novidade. E ele já me passa de manhã, sem eu encostar no celular, ele já me fala: olha, Caio, fulano te mandou um WhatsApp dizendo isso, isso e isso. Ciclano te ligou tal hora e tal minuto. Então, de manhã ele já me deixa a par de tudo que eu recebi ou que tentaram falar comigo pela noite. Mesmo já sendo bem espertos, esses mecanismos de comando de voz ainda têm alguns passos para se aperfeiçoarem. O interessante é que o software se adapta conforme o uso do seu dono para entender melhor as solicitações e, com o tempo, dar respostas cada vez mais rápidas e diretas. Você vai usando, ele vai se acostumando com a sua voz e agora você fala uma vez só, ele já aciona esse comando, né? Sem ter que repetir. Quando os aplicativos ficarem mais integrados com a Siri, vai ser bem melhor, principalmente quando você está no trânsito. O Waze ainda não é 100% com a Siri, então a gente pede alguma coisa de trânsito, ele às vezes não dá para você, ele fala que não enxerga, mas eu acho que futuramente vai ser bem melhor. E você, também conversa com seu smartphone? Bom, para quem não conhece, nos aparelhos da Apple basta segurar o botão Home para ativar o sistema. Dá também para falar: e aí, Siri? Mas esse chamado só funciona se o iPhone ou o iPad estiver conectado a uma fonte de energia. Nos Android é ainda mais fácil, é só chamar Google Now. Na nossa página você encontra um comparativo bem interessante produzido pelo nosso time online. Acesse e confira as diferenças entre Siri, Google Now e Cortana.
Depois, perca a vergonha e comande o seu aparelho com suas próprias palavras. Qualquer coisa, não há comandos padronizados. A ideia desses dispositivos é entender tudo o que falamos. Experimente. Ok, Google Now. Uma nova era da tecnologia está nascendo. Estamos entrando no reino dos computadores cognitivos. Eles prometem revolucionar o modo como tratamos doenças, como analisamos estatísticas, pesquisamos novos materiais e medicamentos e até como resolvemos disputas judiciais. Prepare-se para conhecer um pouco desse futuro, agora! Eles ganharam capacidade de discernimento próprio, criaram estratégias de defesa, controlaram o planeta e se tornaram a espécie dominante. Agora, nós é que corremos o risco de extinção. Quem não se lembra do mote central da série de filmes Exterminador do Futuro? Ainda não chegamos lá não, e esperamos nunca chegar. Mas a ideia de uma máquina que aprende sozinha e a partir desse aprendizado pode tomar decisões sozinha, está aí. Enquanto os computadores não alcançam tal nível de sofisticação, é bom lembrar um pouco de onde tudo isso veio. Ao longo da história, vivemos grandes revoluções tecnológicas. No início, as máquinas mais avançadas eram capazes apenas de contar. Anos mais tarde, surgiram os sistemas programáveis, que por acaso são os que utilizamos até hoje nos nossos dispositivos mais modernos. A grande nova revolução, também já presente no nosso dia a dia, são máquinas e sistemas capazes de entender e aprender com os seres humanos sem que precisem ser programados. Bem-vindos à era da computação cognitiva. O termo computação cognitiva, ele descreve a transformação dessa era, mas ele é baseado na inteligência artificial e o ponto mais fundamental da computação cognitiva é que o ser humano passa a ser o centro da tecnologia. A forma que a máquina interage com o ser humano é o foco disso. Não há dúvida, os computadores poderão fazer muito mais do que simplesmente substituir trabalhos mecânicos. Hoje, para interagir com a maioria dos sistemas que estamos acostumados, ainda somos obrigados a nos adaptar a eles. É preciso estruturar a informação para que o sistema entenda e possa trabalhar com aquele dado. Na computação cognitiva, que tem a inteligência artificial e a aprendizagem das máquinas como pilares, é possível interagir de forma muito mais natural com esses sistemas, seja por meio da linguagem natural ou ainda pela capacidade de aprendizagem e identificação de padrões. O mais interessante é que já existem soluções que podem realmente fazer diferença na vida do ser humano. Um grande exemplo é um sistema especializado em oncologia pelo Memorial Sloan Kettering Cancer Center, um dos maiores centros do mundo para tratamento do câncer. Hoje, teoricamente, qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo pode ter um diagnóstico vindo diretamente desse hospital. Como? Um sistema de computação cognitiva ajuda no diagnóstico de qualquer caso de câncer em qualquer lugar do planeta ao acessar mais de 600 mil relatórios médicos, 2 milhões de páginas de texto de 42 publicações especializadas em câncer e 1,5 milhão de registros e exames de pacientes. O sistema compara cada sintoma de cada indivíduo, sinais vitais, histórico familiar, medicamentos aplicados, genética e rotina diária para diagnosticar e propor um plano de tratamento específico. A tarefa é praticamente impossível para qualquer médico. Aliás, seria difícil pensar em ser humano capaz de analisar e lembrar de um volume tão imenso de informações para cada caso. É mais do que um repositório de informação, ele raciocina efetivamente e gera hipóteses em cima daquelas informações. Muita gente questiona e chega a comparar a computação cognitiva com outros sistemas que também aprendem alguma coisa. Um sistema de recomendação de compras, por exemplo, aprende sobre suas preferências. Um sistema de reconhecimento de voz no seu smartphone também aprende algo sobre você. A grande diferença é que esses sistemas são especializados para um único fim, ou seja, são limitados.
Já quando o assunto é computação cognitiva, significa dizer que os computadores conseguem aprender e criar relações entre diferentes fatores de modo autônomo. E essa tecnologia serve para qualquer área. Imagine o direito. Um sistema cognitivo poderia analisar milhões de casos para descobrir e recomendar uma linha de ação para um juiz ou advogado, por exemplo. A computação cognitiva avança a passos largos. Praticamente todas as grandes empresas de tecnologia têm programas avançados nesse setor. Ainda assim, estes ainda são apenas os primeiros passos. O potencial para mudar radicalmente a nossa vida é gigantesco e há motivos de sobra para otimismo. Esquecendo as previsões catastróficas do cinema, os sistemas cognitivos expandem a capacidade humana, o que pode nos tornar capazes de resolver problemas super complexos. A cura do câncer é só um desses exemplos. A computação cognitiva pode ser a chave para avanços inéditos e nem vamos precisar esperar muito para ver. Se você quer se manter antenado com tudo que rola no mundo da tecnologia e com tudo que constrói o futuro, seu lugar é no olhardigital.com.br. Acesse e junte-se à comunidade mais conectada e atualizada do Brasil. Basta um rápido cadastro. Aproveite! Semana que vem tem mais. Olhar Digital. O futuro passa primeiro aqui. Tchau!